Amados, eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus. E é a única coisa que produz fé verdadeira no nosso coração. O apóstolo São Paulo, ungido pelo Espírito Santo, ele escreveu, ou melhor, ele ditou, e uma outra pessoa escreveu, que agora me fugiu o nome dessa pessoa, e eu não vou... ditou e essa pessoa escreveu o livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, dizendo que a fé, ela vem no nosso coração através de uma coisa, através de nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. A palavra de Deus, ela foi revelada aos homens, consequentemente os homens receberam inspiração do Espírito Santo para poder escrevê-la. E se é ela que produz fé no nosso coração, então não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que vem de Deus. A fé que gera salvação no nosso coração, que vem e que é formada pela palavra de Deus, ela é celestial, não é terrena. Todas as pessoas têm os mais variados tipos de fé. Tem pessoas que acreditam no pezinho de coelho, tem pessoas que acreditam no trevo de 4 folhas, tem pessoas que acreditam nisso, naquilo outro, acreditam numa variedade de coisa, né? Mas essa não é a fé verdadeira, não é a fé que traz a salvação para o homem. A fé que traz a salvação, ela vem no nosso coração, de nós ouvirmos a palavra de Deus. Por isso, quando diz assim que a fé remove montanha, não é a fé num trevo de 4 folhas que vai remover montanhas. Não é a fé num pezinho de coelho que vai remover montanhas. Não é a fé em qualquer outro objeto inanimado que vai remover montanhas. A fé que remove montanhas é a fé sobrenatural. É a fé que vem de Deus. E essa fé que remove montanha não são montes de terra, não. Montanhas de situações adversas que nós enfrentamos, montanhas de situação às vezes que parece que nós não vamos encontrar, não vamos ter saída, não vamos conseguir sobressair, não vamos conseguir vencer. A gente olha e não encontra nenhum tipo de saída, mas quando a gente olha para cima, nós vemos que toda força, toda capacidade, todo poder pertence ao Senhor, e para o Senhor nada é impossível. Então eu tenho que ter a fé naquele que pode sobre todas as coisas. Naquele que pode sobre todas as coisas. Eu quero pedir a você que você abra a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, no capítulo 54, versículo de número 2. Isaías 54, versículo de número 2. Está escrita essa palavra assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Firme suas estacas. Amém? Firme suas estacas. O que não se vê, sustém o que não se vê. O que não se vê, sustém, melhor dizendo, aquilo que se vê. Eu estou falando isso a respeito, amado, de estacas que elas são lançadas ao chão, são fincadas em locais, em lugares, e essas estacas, elas ficam abaixo da terra, e nós geralmente não as enxergamos, não as vemos. E sobre essa estaca, ou sobre essas estacas que são fincadas, que nós não enxergamos, são edificados enormes edifícios, prédios. Aquilo que nós não vemos sustenta aquilo que nós vemos. Aquilo que nós não vemos sustenta aquilo que nós não vemos. Nosso Senhor Jesus Cristo, amado, numa certa ocasião, Ele chamou algumas pessoas para perto dele, para junto dele,
E ele começou então a se expressar a essas pessoas. Ele começou a conversar com essas pessoas, porque essas pessoas que estavam próximas a ele, que estavam perto dele, não eram pessoas que acreditavam piamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eram pessoas que estavam cercando-o, perto dele, junto dele, apenas para observar, para pegá-lo em alguma falha, para pegá-lo em alguma falta. Você sabe, irmão, que a Bíblia fala que nós, os cristãos, nós que adoramos o Senhor, que amamos o Senhor, nós temos uma grande nuvem de testemunho ao nosso redor. Tem muita gente que vigia a sua vida, tem muita gente que observa a sua vida, principalmente quando descobrem que você é um servo de Deus, principalmente quando observam, quando eles descobrem que você é alguém que faz menção de ter fé no Senhor e se comporta de maneira diferente dos costumes e dos modos mundanos. Então, nós passamos a nos tornar foco, alvo do olhar e da língua de muitas pessoas. Não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo. Imaginamos às vezes, irmão, pelo respeito que nós temos pelo Senhor, pela reverência que nós temos por Ele, pelo nome dEle, o temor que nós temos e o amor que nós temos por Ele, nós imaginamos que a vida do Senhor Jesus Cristo, nos seus 33 anos e meio que Ele viveu aqui na terra, foi uma vida assim de ampla segurança, de ampla paz, de ampla esperança, e não favoravelmente, tudo estava favorável a ele, mas não é verdade. Desde o seu nascimento, ele sofreu perseguição de morte, desde o nascimento, até isso vir a se concretizar com 33 anos e meio, quando ele realmente se entregou, se deu, permitiu que os homens fizessem dele aquilo que todos os anos anteriores queriam ter feito: prendê-lo e matá-lo. Então, amado, ele teve muitas oposições, e não pense você, querido, que você não vai ter oposição na vida. Não pense você, porque você é um servo de Deus, as coisas vão vir tudo assim de mão beijada para você, vai ser tudo o mar vermelho, vai se abrir sempre diante de você, em qualquer momento, em qualquer hora, a situação vai se arrumar, vai se ajeitar e tudo vai sair bem, e você não vai sentir nenhuma aflição, você não vai sentir nenhum temor, você não vai sentir nenhum medo. Não é assim, não vai ser assim, porque não foi assim com o teu mestre, não foi assim com o nosso mestre. E olha que o nosso mestre foi a única pessoa que não teve erro, não teve falha, não teve falta, não teve absolutamente nada, e mesmo assim ele foi perseguido. E nós que fazemos menção, que cremos nele e procuramos viver uma vida junto dele, perto dele, ele diz assim para mim e diz assim para você, que ele teve muitas aflições e que você também vai ter muitas aflições. Mas quando ele teve aflições, não tinha ninguém para ajudá-lo. Ele teve que enfrentar tudo sozinho. E quando você tem aflição, eu tenho aflição, nós temos alguém para nos ajudar. E essa pessoa, ele falou e garantiu para mim assim: olha, eu vou estar com vocês em todos os dias da sua vida. Eu vou estar com você nas horas felizes e vou estar com vocês nas horas tristes. Eu vou estar com vocês nas horas maravilhosas, mas vou também estar com você nas horas do pesadelo, da dificuldade, da luta, do enfrentamento. Eu vou estar e vou permanecer com você, e você em mim vai ter a vitória, diz o Senhor. Diz o Senhor para mim, diz o Senhor para você. Por isso que Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi,
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e não existe absolutamente nada capacitado, por maior força que tenha, não existe uma força maior que tenha o poder de me separar e nem de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe. Então, amado, quando o Senhor chama essas pessoas, Ele sabia aquelas pessoas que o seguiam, porque tinham recebido um chamado dele. Ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, é porque o nosso Pai, o nosso Criador, Ele, como autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, por ser o nosso Criador, Ele nos conduziu à presença do Filho dEle. E se hoje estamos em Cristo Jesus, é porque o Pai nos chamou, porque o Pai nos trouxe, porque o Espírito Santo nos convenceu através da palavra e nos trouxe até a palavra viva que é o Senhor, a palavra encarnada que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Ele sabia de pessoas que estavam próximas a Ele. E Ele disse assim, num desses momentos, Ele disse o seguinte: em Lucas, no capítulo de número 6, Ele fala assim, ó: Lucas 6:43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Então a árvore boa, ela produz bom fruto. A árvore ruim produz fruto ruim. Não tem uma árvore boa produzir fruto ruim, e não tem uma árvore ruim que possa produzir fruto bom. Não tem. E por que ele estava falando isso, irmão? Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas má do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então o homem mau, ele só pode produzir coisas má, e quando ele abre a sua boca, ele abre para mentir, ele abre para enganar, ele abre para ludibriar, porque ele é uma árvore ruim. E a árvore ruim é comparada a um coração ruim, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o Senhor estava dizendo isso para esse grupo de pessoas que estava próximo a Ele, querendo dizer assim: vocês não me enganam. Como se Ele falasse para eles assim: não adianta vocês se fingirem de meus seguidores, porque eu os conheço. Eu conheço o coração de vocês. Eu conheço o porquê que vocês estão perto de mim. Eu conheço qual é a intenção que vocês têm de estar junto de mim. Vocês estão se fazendo de pessoa santa, mas na verdade vocês são ímpios, me vigiando para querer pegar alguma falta, alguma falha na minha vida, para usar isso contra mim. E quando ele fala isso, meus irmãos, quando ele fala isso, ele começa então
a entrar na mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite. Sobre a pessoa que é prudente e sobre a pessoa que é insensata. E ele começa o versículo 46 dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ele, falando dessas palavras que eu falei anteriormente, da árvore má e o fruto mau, da árvore boa e o fruto bom, ele então começa a falar com esse grupo de pessoas: por que vocês estão me chamando Senhor, Senhor? Por que vocês estão fazendo isso? Porque na verdade eu não sou o Senhor de vocês. Eu não tenho autoridade, eu não tenho exercido autoridade sobre a vida de vocês. Vocês não acatam o que eu ensino, vocês não recebem o que eu falo, vocês duvidam de cada palavra que eu pronuncio, vocês duvidam mesmo enxergando sinais e maravilhas, vocês ainda não acreditam, vocês ainda tapam os ouvidos, tapam os olhos, vocês tapam a inteligência, vocês tapam a capacidade de compreender, de entender. Sabe, irmão? Aquele tipo de pessoa, sabe aquele tipo de pessoa que você mostra para ele prova sobre prova, prova sobre prova, e ele mesmo assim não acredita? Você mostra para ele situação, 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 e mesmo assim ele não aceita, ele não acredita. É o tipo de pessoa má. Por quê? Porque é uma árvore má. É um fruto mau. Então o Senhor está falando para ele: vocês estão me chamando de Senhor, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não me obedecem? Se vocês não aceitam o meu ensinamento, se vocês não acatam aquilo que eu lhes digo, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se na verdade eu não sou Senhor sobre a vida de vocês? Amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. Olha, presta atenção. Eu tenho uma aliança aqui no meu dedo. Isso quer dizer, você pode não conhecer minha esposa, mas isso quer dizer que eu sou casado. Eu tenho uma aliança com alguém que você não está vendo, mas a aliança eu tenho, essa aliança com essa pessoa. Eu tenho aliança com essa pessoa. Então, quando nós servimos ao Senhor, é porque nós temos uma aliança, nós temos um contrato com o Senhor. Um contrato que eu aceitei, e esse contrato que eu aceitei, o Senhor Jesus Cristo, Ele é a parte majoritária. É Ele que tem a autoridade. É Ele que me diz nesse contrato o que é para mim fazer, o que é para mim deixar de fazer, o que é para mim não fazer. É Ele que me informa, é Ele que me diz. E porque eu tenho uma aliança com Ele, então eu lhe obedeço. Eu lhe obedeço. Por quê? Porque eu me sujeitei a Ele. Eu o recebi como meu Senhor, eu o recebi como meu Salvador. Então eu acatei, eu me submeti a Ele. Ele é o Senhor da minha vida. Então quando eu digo Senhor, Senhor, é porque eu sou submisso a Ele. É porque eu me coloquei em submissão a Ele para obedecer à vontade dEle. Então, amado, o Senhor chama essas pessoas, e quando Ele chama essas pessoas, Ele começa então a dizer, Ele inicia dizendo isso: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Oh, irmão, o pior erro do crente é ele não fazer o que o Senhor fala, porque quando ele não faz o que o Senhor fala, ele está se rebelando contra a verdade absoluta. Ele está se revoltando contra a verdade absoluta. Porque quando eu entrego a minha vida ao Senhor, Ele passa a cuidar de mim. Ele passa a zelar por mim.
Ele passa a tomar conta de todas as coisas, porque Ele agora é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Mestre. E quando Ele está falando isso, Ele chama a atenção das pessoas e diz o seguinte: eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quando nós praticamos, ouvimos a palavra de Deus e nós colocamos em prática, nós estamos fincando estaca. Fincando estaca. Fincando estaca. Isso, logicamente, estou dizendo da nossa comunhão com Ele, da nossa vida espiritual com Ele. E por que eu digo isso? Porque, como falei desde o princípio, se nós não firmarmos a estaca, amados irmãos, nós teremos dificuldade para enfrentar os ventos e as tempestades. Você sabe que o Japão é um dos países que mais enfrentam maremotos, tsunamis, terremotos. E eles têm aperfeiçoado a construção de prédios. A fundação que eles têm feito com molejo, com molas, que quando vem a tempestade, ele balança, ele não racha, ele não trinca, ele não cai, ele não... Agora, irmão, a nossa vida espiritual, quantas vezes ela não é açoitada? Quantas vezes, irmão, a tua vida não é açoitada? E quando a tua vida é açoitada, às vezes você fala assim: eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Amado irmão, finca a tua estaca, irmão. Finca a tua estaca na palavra de Deus. Edifique a tua vida sobre essa estaca. Porque ele diz assim, que aquele homem que ouve a palavra dele e coloca em prática, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa, mas fincou bem firme os alicerces dela. Como é que você tem fincado os alicerces da tua vida? Você tem batido estaca na sua vida, irmão? A sua vida verdadeiramente tem sido uma estaca. Aquilo que não se vê é o que sustém aquilo que se vê. A minha oração você não vê, a não ser que eu ore aqui 2 minutinhos, 1 minuto e meio, caso contrário, não. Mas ai de mim, se eu não tiver a minha vida de oração diante do Senhor, perderei a comunhão com Ele. E a pior coisa que existe na vida de um crente é ele não ter comunhão com o seu Senhor. Ai de mim, se eu não estudar a palavra de Deus, coisa que você não vê. Ai de mim, porque se eu não estudar, eu não tenho que ensinar para vocês, eu não tenho que pregar para vocês, eu não tenho que transmitir para vocês. Ai de mim, se eu não edificar a minha vida em cima dessa estaca do conhecimento, da oração, da submissão ao Senhor. Por quê? Porque com certeza, amado irmão, as tempestades virão sobre a minha vida e virão sobre a sua também. E se nós não estivermos fincados ali, a nossa vida não vai suportar, o nosso casamento não vai suportar, a nossa vida conjugal não vai suportar, a nossa vida familiar não vai suportar, a nossa vida espiritual não vai suportar, nós não iremos suportar. Não iremos. Então ele diz que o homem sábio, sensato, é aquele que ouve o que ele fala e põe em prática. Se Deus está falando que é para você orar, é porque o Senhor Jesus Cristo orava muito. E ele disse certa ocasião assim: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. Uma pessoa que disse isso, ele vivia constantemente em oração
imagine você, imagine eu, imagine cada um de nós. E quero lhe dizer mais, irmão. As lutas que você tem, as dificuldades que você atravessa, vai lá no secreto com teu Deus. Vai lá fincar em estaca com teu Deus. Vai lá manter comunhão com teu Deus. Você pode entrar apavorado, pode entrar com medo, pode entrar chateado. Você fica um tempo lá na presença dele e você vai sair de lá de maneira diferente, de jeito diferente, de modo diferente. Agora, irmão, ele também fala a respeito da pessoa que tem falta de senso. Sabe o que é para fazer e não faz. Sabe o que é para realizar e não realiza. Não faz. Então ele diz que o homem insensato é aquele que ouve o que ele fala, chama ele de Senhor, 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 mas não faz o que ele diz. Chama-o de Senhor, 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 mas não toma isso como verdade. O Senhor fala com ele, o Senhor o ensina, mas ele não coloca em prática aquilo que ele ouve. E o Senhor diz que esse homem é semelhante ao homem que vai construir a sua casa e não se preocupa com alicerce, ele se preocupa com aparência. Se preocupa com aparência, não se preocupa com os alicerces. Não se preocupa em fincar estaca, não se preocupa. Se preocupa muito com aquilo que vão achar, com aquilo que vão pensar, com aquilo que vão admirar. Se preocupa em mostrar, em não em ser, mas em mostrar. Esse aí, amado irmão, se o justo é provado, se aquele que teme ao Senhor é provado, se o próprio Senhor Jesus Cristo foi provado, quando esse é testado, quando esse é provado, amado, segundo o que o Senhor Jesus Cristo nos diz, fala na palavra dele, esse tipo de pessoa que fala Senhor, Senhor, mas não faz o que ele manda, sabe o que acontece com ele? A casa dele não suporta. O namoro dele não suporta, o casamento dele não suporta, a família dele não suporta. Ele não vai suportar porque ele não tem estaca, ele não fincou estaca. Não se enxerga nada porque realmente não tem nada. Não é que não se enxerga porque tem encoberto, não se enxerga porque não tem absolutamente nada. É só em cima da areia, é só aparência. Amém, irmão? Olha, a grande maioria das suas dificuldades se resolve em momentos a sós com o Senhor. Amém? Se resolve em momentos a sós com o Senhor, buscando o Senhor. O Moisés, Moisés, vem aqui que eu quero conversar com você. Você sabe que o Senhor mandou que Moisés construir uma tenda do encontro? Uma tenda do encontro. E Moisés ia lá na tenda do encontro quando o Senhor queria falar com ele. E quando ele entrava na tenda do encontro, uma nuvem vinha e cobria essa tenda e Deus falava com Moisés. Mas um dia o Senhor falou, Moisés, sobe aqui no monte que eu quero falar com você. Eu não quero que ninguém suba junto com você, não. Não quero que... É só você. Suba aqui. Vamos ter um particular nós dois. E quando Moisés sobe lá, ele fica na presença do Senhor. Ele não consegue enxergar, não consegue ver. Ele não levou espelho, não tinha nada disso. Mas quando ele desce do monte e vai se encontrar com as pessoas lá embaixo, o rosto dele estava brilhando. Porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, alcançou e
O rosto dele estava brilhando e ele não percebia. As pessoas olhavam nele e viam aquele rosto brilhando. Rosto de quem estava em comunhão com o Senhor. Não era um rosto, um semblante caído, não era um semblante choroso, não era um semblante, não quer dizer que isso não aconteça, porque acontece sim, mas era um semblante, amado irmão, visitado pela glória de Deus. Amém? Era um rosto visitado pela glória de Deus. Glória de Deus. E quando ele desceu de lá, ele não percebia, mas as pessoas percebiam. Amado, quando você passa tempo na presença de Deus, as pessoas vão perceber. Viu? As pessoas vão ver, as pessoas vão perceber, as pessoas vão sentir. Glória a Deus. Então, eu sei que você é essa pessoa aqui, que finca estaca. Você fica estaca porque você quer ter uma vida diante do Senhor, sustentada pelo poder do Espírito Santo. Você finca estaca porque você quer ver a sua família abençoada. Você fica estaca porque você quer ter um casamento abençoado. Você fica estaca porque você quer que todas as coisas estejam bem e vão bem. E se alguma coisa não ir bem, você pode ter certeza, convicção de que o Senhor, aquele que é Senhor sobre a tua vida, Ele tem o poder de inverter a situação do dia para a noite. Então você tem um coração em paz, um coração confiante no poder do teu Salvador, no poder do teu Senhor. Glória a Deus. Então fala para o teu irmão aí, finca estaca, meu irmão. Finca estaca, meu irmão. Amém? Finca estaca aí. Porque se não ficar estaca, você não vai suportar a tempestade da vida. Não vai suportar as adversidades da vida. Não vai suportar as lutas da vida. Não vai suportar. Finca estaca. Em nome de Jesus. Amém?